Mesquita, vou te ouvir agora. Boa noite. Boa noite, Dri. O meu voto hoje vai na Maria. Apesar da gente ter conversado bastante, né, Maria? A gente já teve muitos assuntos trocados, mas eu realmente achei um pouco incoerente depois. Não que eu tenha o papel aqui de ensinar algo para a Maria ou querer dar uma de professor, nem nada disso, longe disso. Mas acho que depois de todas as mensagens que ela recebeu, não só de mim, mas das pessoas, meio que me surpreendeu ela ter ficado com o Matheus, mesmo depois dele ter admitido aquela fala dele que, ao menos ao meu ver, foi muito ruim, que foi de usar a Duda. Eu sei que a Maria tem uma história muito legal lá fora, ela tem projetos legais, e eu acho que é uma responsabilidade muito grande você se atrelar, mesmo você falando que tem uma outra versão, mas talvez, como você disse que aqui não tem nada de amor, nada muito forte, eu acho que você deveria ter pelo menos colocado um pezinho no freio e falar: vamos deixar para ver isso lá fora, se a gente, se não for isso mesmo, a gente conversa, porque eu acho que é uma coisa muito delicada. Então, por esse motivo, Dri, eu acho que o meu voto é mais que justificado na Maria. Ela é uma pessoa que tem mudado bastante a personalidade dela aqui dentro, ela tem se posicionado muito melhor, mas infelizmente por esses erros e por essa incoerência entre o que ela me falou e o que ela tomou de atitude, escolhendo, continuando com o Matheus, meio que gerou uma certa decepção em mim, a gente conversou sobre isso, e é por isso que hoje eu meu voto é em você, Maria. Maria, e esse voto do Mesquita? Olha, Adri, eu acho que esse motivo porque ela se envolveu com o Matheus, porque ela continuou com o Matheus. Eu acho que sejamos todos muito sinceros aqui. A Duda, enquanto ficava com o Matheus, falava que não gostava de loiros, não gostava deles, não gostava dele, gostava dos crias, que nem sabia o que estava fazendo com ele. A versão que eu escutei foi que ambos se usaram para jogo, se beijaram por causa de voto. Eu não tenho responsabilidade de ver uma pessoa com uma estrela na testa e ter noção se essa pessoa é boa ou ruim. Infelizmente, tudo isso se atrela com o meu lado de fora, com o meu lado aqui, com o meu posicionamento. Só que, como eu disse no voto anterior, eu só vou conseguir saber a verdade assistindo a cena e tendo a oportunidade melhor de conversar com a Duda, de conversar com o Matheus. Mas não é uma coisa que muito me preocupou, tendo toda a agressividade que a gente tem na casa, que é comum com as mulheres, entre os homens com as mulheres, mulheres com homens. Então eu acho que ficou até uma coisa meio que não pequena, porque eu não tô aqui pra diminuir nenhuma história, muito menos a da Duda ou a minha, mas é que realmente ninguém vem com estrela na testa. Se eu já me envolvi com pessoas de 5 anos, 1 ano, que eu fui descobrir que não prestava muito depois, imagina só num jogo ao qual eu fiquei com uma pessoa que eu só beijava durante 3 semanas, né? Então fica um pouco difícil até na minha defesa e defender qualquer tipo de argumento aqui. Valeu, vou seguir. Kate, boa noite, Musa. maravilha. Boa noite, Musa. E aí? Boa noite, Brasil brasileiro. Dri, hoje o meu voto vai na Maria. Nós não tivemos nenhum embate direto, forte, né, entre eu e ela, mas teve algo que me incomodou, que nós chegamos a conversar sobre, foi por conta dos embates que ela teve com a Carol nas discussões. Ela meio que citaram o meu nome, sem mais nem menos, até porque todas as conversas que eu tive com outras pessoas, nunca citei nome de ninguém, nunca apontei nada, nunca fiz comparações. A gente chegou a conversar, ela me chamou para conversar, para esclarecer, mas foi algo que me incomodou, né, falei para ela que eu não achei legal, até porque eu não fazia isso com ela, nem até mesmo com a Carol, não ficava dando força, e não achei legal, então é o motivo do meu voto, é mais por isso hoje mesmo. Beleza, Kate. Nada. Maria, quarto voto em você, hein? Pois é, Dri, eu gosto muito da Kate, eu acho que eu chamei ela pra conversar justamente porque eu sempre tive uma troca com ela muito leve, nas festas, dentro da casa, a gente sempre teve uma troca leve, nunca tive nada contra ela, inclusive sempre citei ela e a Carol como boas jogadoras desde o início, até dei o meu posicionamento pra Carol no apontamento no início dele, do quanto eu tinha admiração por ela. Algumas coisas boas que são feitas aqui no jogo, elas são rapidamente descartadas quando você começa a ter um embate com uma pessoa, e dificilmente, aliás, nessa posição que a gente está chegando num top 10, alguém vai lembrar de alguma coisa boa que a gente fez. Enfim, eu chamei a Kate para conversar, porque eu estava descendo as escadas, e ela ri muito por trás, ela fala muito mal por trás, ela tira sarro e eu escuto, e eu acho que assim como todo mundo faz aqui nessa casa, que é falar um do outro, e chamei ela para conversar justamente porque a mesma coisa que eu fiz com ela é o que fazem comigo o tempo todo por andar com a Rai. Então eu pago pelos erros da Rai, eu sou chamada de porca que come polvilho
porque eu ando com a Rai, eu sou chamada de empregada da Rai, eu sou chamada de cachorra da Rai, eu sou chamada de safada pela amiga dela e realmente não há nenhuma postura e nenhum posicionamento e nem acho que a Kate deva ter um posicionamento porque ela não é amiga dela. Seria só um tipo de sororidade mesmo porque eu nunca entrei no embate com a Carol direto e sim estou pagando mais pela Rai do que por mim mesma, que é o que ela representa a todo momento. Vou falar agora com o Valério. Boa noite, Valério. Boa noite, um beijo pra Laje, do Pernambuco, pra minha irmã Betânia, que cuida da mamãe de 96 anos. Então, o jogo afunilou. Eu realmente hoje, eu não tenho embate com ninguém, absolutamente com ninguém. Eu realmente gostaria de estar votando em outra pessoa, porque eu fui a que mais votei na Duda. E coincidiu novamente do combinado de votar nela, então, mais uma vez é na Dudinha, porque realmente poderia ser em qualquer outra pessoa do grupo, porque votaria em mim também caso precisasse, né, que até então sou do grupo oposto, mas fica o voto pra Dudinha e daqui a pouco vai comer bolo comigo, tomar um suco. O bolo que a Carol fez, chocolate com morango. Tá, bebê. Aliás, com esse voto aí do Valério, Duda, esse é o 4º voto em você, atualizando o placar, 4 votos para você, Duda, 4 votos para Maria. Tá tudo igual no reino itapiciricano. Conta aí para mim como é que você recebe o voto do Valério mais uma vez. É a roça das Marias. Bom, o Valério é uma pessoa que eu gosto muito no jogo, não no jogo, no caso, na convivência. Perdão, até errei. Na convivência, é uma pessoa que eu vejo que, quando ele não concorda com algo do outro grupo, ele vai lá e ele dá mesmo o sermão, ele fala com as meninas e com o resto da liga que estava aqui antes. Só que eu não consigo entender de verdade, porque às vezes eu acho que é até um pouco de hipocrisia. E tem algumas coisas que eu vejo que ele tenta criar, como algumas fofoquinhas, tipo quando eu tava procurando uma gaveta para colocar os meus calçados, né? Porque tava tudo para fora, tava bem desorganizado, não tava ajudando na organização do quarto. E aí ele foi lá para fora falar que eu estava mexendo na gaveta dos outros, como se eu estivesse procurando doce de leite. Porque aqui o pessoal também tem essa de esconder doce de leite. Que é real, né? Não, realmente acontece. Era real, que agora não tá sobrando comida. Mas não era o nosso grupo que estava escondendo, pelo menos não ali naquela rodada. Então ele foi fazer uma fofoca, que era uma mentira, acabou que até a própria Michelle tinha falado que ia me apontar de uma forma pra sabonetar. Não foi fofoca porque eu falei alto lá na sala pra todo mundo. Então, mas é uma fofoca quando não é uma Pessoal, verdade. imaginar, pra depois não falar, como era vizinha da minha gaveta, eu tive que avisar pra não coincidir. Então, mas por conta dessa situação, até a Michelle ia fazer em um apontamento, acabou que foi uma dinâmica de jogo, mas ela ia me apontar por conta de eu estar abrindo a gaveta dela, sendo que eu abri uma gaveta e era do Chaya. Inclusive, achei uma gaveta que não tinha nada. Aí foi uma fofoca mentirosa, eu não gostei muito dessa situação. Mas o Valério, eu vejo que ele ajuda todo mundo, independente de grupo. Como um profissional, ele é maravilhoso. Ele é ótimo no que faz. Beijo para todos os estudantes de moda e professores e costureiras e bordadeiras do Brasil. Maravilhoso. Vou seguir, gente, eu já volto, tá, peãozada? Até já.